Olá pessoal, tudo bem? Mais uma vez aqui no nosso canal. Hoje, novamente, a participação do meu querido amigo Márcio Madeira. Para quem teve a oportunidade de assistir o vídeo do Alonso e Vettel, novamente o mesmo convidado, porém hoje nós vamos tratar de um tema bastante distinto. Vamos falar de tênis. Ontem, estamos gravando numa segunda-feira, o vídeo vai ao ar nessa próxima quinta. Ontem, Djokovic conquistou o seu 19º Grand Slam, pela segunda vez vencendo em Roland Garros. E mais importante do que esse título em Roland Garros, ele conseguiu derrotar na semifinal Rafael Nadal, um homem que venceu 13 vezes o Grand Slam de Paris e que havia sido derrotado apenas 2 vezes ao longo dos últimos 16 anos, uma delas pelo próprio Djokovic em 2015 e a outra em 2009 pelo Soderling. Então, são derrotas ocasionais, uma a cada 6 anos, podemos dizer assim. Então, o feito do Djokovic de vencer o Rafael Nadal é tão grande quanto a vitória que ele obteve ontem, mas que foi também magnífica, né? Uma virada após estar perdendo por 2-0 sobre o Stefano Tsitsipas, que a gente vai falar um pouquinho também dessa Next Gen e o que os separa desses três mitos do tênis aí, Federer, Rafael Nadal e Novak Djokovic. Então, começando, Márcio, eu quero falar contigo, agradecer novamente a sua participação e dizer que, além de todos aqueles predicados que eu dediquei a você no vídeo anterior, você também é uma das pessoas com as quais eu mais me senti e me sinto à vontade para falar de todos os esportes, se não além de esportes, outros assuntos também. É uma das poucas pessoas com as quais eu me identifiquei que tem esse interesse verdadeiro pelas diferentes modalidades e que comigo, junto, a gente consegue trocar muita ideia, aprender e evoluir muito. E lembrando, foi em 2008, não me lembro agora exatamente a época, mas acredito que após a final de Wimbledon, né, de 2008, que nós começamos a falar sobre tênis, que nós notamos que tínhamos também esse interesse em comum, e você foi a pessoa que me realmente chamou a atenção para o Novak Djokovic, que você disse à época que gostava muito do tênis dele, mas que ele precisava, de repente, evoluir mais. Eu ainda percebendo que ele fosse um grande jogador, mas ainda estava muito no Fedal, né? Então, eu queria que você começasse hoje discorrendo para nós acerca do Djokovic, dessa evolução que você nota desde lá de 2008, o que já te chamava atenção e o que agora você percebe ele mais ainda, né? Enfim, e aí a gente vai começar nosso bate-bola. Obrigado, meu querido, mais uma vez. Obrigado você, Marcel, pelo convite. Eu perdi aqui, deu uma travada, fiquei uns 30 segundos sem ver a pergunta, mas eu acho que eu entendo que você está pedindo para eu falar do Djokovic aqui, né? Sim. Sim, de fato, ele me chamou a atenção muito na final do Australian Open contra Tsonga em 2008, ainda muito novo, ele devia ter 20 anos, se eu não estou enganado, e 20 ou 21 anos no máximo. E o jogo dele me chamou muita atenção, era evidente que era um jogador de enorme potencial, que ainda estava numa curva ascendente. E na verdade a gente sabe que ele foi descobrir que era celíaco ao longo de 2010. Então a partir dali ele mudou a alteração dele, mudou a rotina dele de preparação, conseguiu perder 5 quilos e ganhar massa muscular. Então a partir desse momento em 2011 ele se torna praticamente imbatível naquela altura. Eu sinto que ele encontrou o auge dele a partir do momento que ele descobriu essa situação e passou a dialogar com o corpo dele, com o físico dele de uma maneira mais apropriada e atingir o ápice dele. Ele talvez tivesse vencido ou oferecido mais dificuldades a Federer e a Nadal naqueles anos entre 2007 e 2010, se ele já soubesse disso, eu imagino. Ele tinha os golpes, tinha o talento, tinha o coração, a disposição, mas não tinha ainda, ele tinha esse handicap que ele não tinha conhecimento ainda, que foi um pouco o que aconteceu com o Federer também, na certa altura, com a mononucleose, você vai lembrar bem disso. Isso. O Federer passou alguns anos aí sofrendo, lutando contra a mononucleose, e você via que o talento continuava ali, o coração, a disposição continuava ali, mas o nível no qual eles jogam, no qual eles operam, é um nível que qualquer handicap pequeno, qualquer desvantagem, qualquer situação se faz sentir. Uhum. Então, eu entendo que o Djokovic ele poderia ter rompido essa barreira tão difícil de penetrar no nível que o Federer e o Nadal vinham estabelecendo. Eu acredito que ele talvez pudesse ter rompido essa barreira e ter se infiltrado entre eles. Pouco antes.
um pouco mais cedo se ele já soubesse da questão de ser celíaco, né? Mas sim, o talento dele já era evidente para mim naquela altura. Eu lembro também do jogo do Djokovic com o Nadal, se não me engano, semifinal dos Jogos Olímpicos de Pequim. Também Isso. um jogaço também, um jogaço. Você via que Uhum. ele tinha coração, ele tinha uma abordagem naquela altura de ser ele contra o mundo. Ele mesmo fala isso, né? Porque ele sentia sempre essa natural. O mundo estava encantado com o Federer e Nadal e ele era um intruso, né? Uhum. Ele e o Murray, mas mais ele do que o Murray. Ele era um intruso. Então ele sentia muito assim de Maverick, né? De ele contra o mundo, que com o tempo foi passando. Ainda hoje existe, eu acredito que existe uma certa resistência a ele, porque realmente o que Federer e Nadal fizeram na década dos anos 2000, ali, na metade dos anos 2000 até 2012, 2013, foi realmente uma coisa muito mágica e continuaram em alto nível, continua até hoje. Mas naquele período foi realmente uma coisa fantástica e acho que o Novak sempre foi um pouco o que corre por fora nessa história aí, e muita gente ainda tem uma certa ressalva com ele no meu entendimento injusto. Eu Uhum. acho ele realmente um jogador sensacional e, no meu entendimento, ele está na mesma prateleira. Não sei se eu estou adiantando questões aqui, mas no meu entendimento ele está na mesma prateleira dos outros dois e do Rod Laver também. A gente vai falar sobre essas prateleiras. Falando desse período, né, do Djokovic 2008, etc., duas passagens me marcaram muito, uma negativa e outra positiva. Acho que foi no Australian Open de 2009, eu não vou precisar agora qual ano, em que ele perdeu para o Roddick e desistiu, né? Ele acabou perdendo, já estava, acho que 2 sets a 1, e acabou saindo no quarto set. Isso era algo, digamos, recorrente na carreira dele, recorrente para a quantidade de jogos, né? Havia acontecido mais de uma vez, já 2, 3, 4, 5 vezes, e o Roddick dá uma entrevista dizendo assim, qual que vai ser a próxima desculpa dele? SARS, começou a ser bem irônico, assim, né? E até no final, se você observar no head-to-head do Roddick com o Djoko, acho que, salvo engano, o Roddick acabou terminando à frente do Djoko, né? As partidas que eles fizeram naquele período, muito por conta disso que você está falando. Então, essas desistências dele também marcaram negativamente ele. E a outra que eu me lembro é o US Open de 2010, eu acho. Agora não sei se é 10 ou 11, em que o Federer estava ganhando dele 2-0 e já podendo encerrar a partida, o Djoko vira para a torcida como quem diz, só uma bola, ou torça um pouquinho por mim. E acabou que, não sei se ele entrou na cabeça do Federer com aquilo, de alguma forma, ele virou o jogo, né? Então é um dos grandes momentos dele, talvez um dos grandes jogos dele com o Federer, e a partir dali realmente o Federer passa a ter muito mais dificuldades com ele. Chegou a um momento, o head-to-head dele está 12-4 para o Federer, né? E hoje está 27-23 para o Djoko, portanto ele, cada 3 jogos, desde então, o Djoko venceu 2. O mesmo se dá com o Nadal também, né? O Nadal, acho que ele chegou a ter 14, o Nadal teve 14-4 na frente dele e agora está 30-28, portanto, a mesma proporção. Cada 3 jogos, 2 vitórias do Djoko desde então. Ah, essa faceta dele, acho que essa imagem inicial permanece até hoje e um pouco foi aplacado, foi aumentada, digamos, com aquela situação dele, né, na pandemia, de fazer aquele evento, a recente suspensão com a juíza, coisa que, digamos, Federer e Nadal sempre souberam se preservar mais, né? Então, quanto você acha, assim, que esse tipo de atitudes dele mancham essa visão e quanto você já disse, já adiantou, que considera isso injusto, né? Como é que a gente pode equilibrar essas coisas para uma pessoa que vê tênis e entender que tem que saber separar, né? É, eu acho que o Federer e o Nadal, eles de certa forma operam em dupla, né? Então, assim, é muito legal a história, como evoluiu a rivalidade deles, né? É uma das histórias mais bonitas do esporte. A forma como eles davam tudo de si em quadra, como um queria matar o outro dentro de quadra, mas como isso, ao longo do tempo, sempre houve cavalheirismo entre eles, mas ao longo do tempo isso foi evoluindo para um respeito mútuo enorme, porque um sabe exatamente o quanto o outro é bom, e eles sabem exatamente o quanto se esforçaram para vencer, o quanto um valorizou a carreira do outro, o quanto um puxou o outro, e eles evoluíram para uma relação de verdadeira amizade. Não quer dizer que não existe amizade entre o Djoko e o Federer, o Djoko e o Nadal, mas a amizade entre Federer e Nadal é uma amizade realmente legítima, muito forte. Todo mundo já deve ter visto o vídeo do quando o Nadal inaugurou a academia, o Federer
fazendo questão de estar presente, as coisas que disseram um para o outro em 2016. Enfim, eles operam meio que em dupla, eles são realmente muito amigos nos eventos também da Laver Cup que eles fazem, a forma como vibraram quando jogaram juntos em dupla. Eles são amigos, eles são verdadeiramente amigos. E isso chega a ser emocionante, a forma como eles se respeitam, como eles se gostam nitidamente, como tratam um ao outro. Não significa que quando entram em quadra um quer matar o outro do mesmo jeito, mas é uma história realmente fantástica que é muito bacana. E o Djoko é um pouco outsider nessa história, né? Nesse torneio Roland Garros mesmo, se não me engano foi nas oitavas de final que um jogador italiano, não vou lembrar o nome aqui agora, acabou desistindo por WO, e lembraram do Djoko, do início de carreira, quantas vezes ele desistiu, e ele realmente nem lembrou os problemas que costumava ter físicos. Eu acho que o grande mérito, Marcel, do Djoko é justamente a forma como ele conseguiu cuidar do próprio corpo. A gente lembra dele tendo uma lesão mais séria em 2017 e demorou um pouco a voltar ao topo, deu a impressão de que talvez não voltasse ao topo mais, mas a forma como ele aprendeu a preservar o próprio corpo e a cuidar do próprio corpo, e você olha para ele, você sente o tempo, parece que machucou ele menos do que machucou o Nadal, por exemplo. O Nadal é muito físico, sempre foi muito físico, né? Então, eu acredito que esses números estejam mudando porque tanto o Federer, sobretudo, não está no auge dele há bastante tempo, ele conseguiu ter um Indian Summer aí em 2017, 2018, né, mas uma coisa totalmente fora da curva. Não descarto o Federer ganhar ainda mais algum Grand Slam, talvez um Wimbledon, não dá para descartar isso, mas ele vem escolhendo, como o Nadal também, escolhendo quais torneios tem mais chance de vencer e reduzir o calendário para aqueles torneios e faz uma preparação respeitando o tempo de recuperação. O próprio Federer, né, abandonou o Roland Garros quando sentiu que talvez estivesse passando do ponto físico que ele queria estar. Então, eles vêm adotando essa rotina. E a gente olha para o Djokovic e não vê grande diferença física dele para o Tsitsipas, que é um garoto muito mais novo do que ele, né? Com relação à parte de simpatia, acredito que sim. Eu acredito que o Djokovic, eu vi, por exemplo, uma entrevista, ele andou gravando umas lives, né, ao longo do início da pandemia, com Maria Sharapova, com Wawrinka, né, com Murray. Eu vi esses programas todos e ele admite que ele tinha essa visão, como eu falei, de ser ele contra o mundo. Ele tinha uma certa, ele se sentia assim um pouco rejeitado, um pouco. Eu sinto que ele gostaria de ter o mesmo tratamento que o Federer e o Nadal têm, até né, por parte deles mesmos. Gostaria de sentir parte da turma. Eu sinto isso de certa forma. As perguntas que são sempre feitas a ele e tudo mais, eu sinto que. Mas ele mudou isso, assim, nitidamente ele evoluiu. Você vê que ele demonstrou uma preocupação muito grande com os jogadores menos ranqueados nesse período de pandemia. Ele estava muito preocupado com os jogadores até número 200, número 300, porque são pessoas que não teriam como viver do tênis. Ele estava com muito medo do esporte realmente perder esse pessoal. Ele distribuiu uma quantidade bem grande de dinheiro após conquistar o Australian Open para esses jogadores, uma preocupação realmente de manter o pessoal ranqueado. Eu entendo que ele é um ótimo embaixador do esporte, claro que cometeu erros, uma pessoa que se esforça para falar muitos idiomas, para sempre conseguir falar no idioma do país que ele está, até na China ele tenta responder lá em mandarim, então assim, ele é uma pessoa realmente que, no meu entendimento, Marcelo, o que a gente está vendo não é só a maior geração da história do tênis, é provavelmente a maior geração da história de qualquer esporte. Tanto o Federer quanto o Nadal, quanto o Djokovic, no meu entendimento, tem a estatura histórica do Michael Phelps, do Usain Bolt. São atletas assim que num esporte de vez em quando revela, e o tênis revelou três ao mesmo tempo. Eles não são só três gigantes do tênis, eles são três gigantes do esporte. E acho que é um desperdício a gente reservar reservas reservar reservas é horrível, né? Mas assim, a gente ter essas reservas com o Djokovic, a gente ter birra com algum deles, com qualquer um deles. E até mesmo a gente, nesse momento, ficar muito preocupado em dizer qual é o maior, qual é o maior. São três gigantes. São três gigantes. Acho que, nesse caso, tem que se aplicar o caso da prateleira, como você faz. Assim, estão no panteão. Estão no panteão, todos os três. Talvez, é possível que o Djokovic encerre a carreira com 25 grandes slams. É possível. Ele ainda continua jogando um nível muito alto.
E quando você vence Rafael Nadal em Roland Garros, e é diferente dele ter vencido em 2015, quando o Rafa não estava bem, ele venceu agora um Rafa jogando muito bem. Então, quando você consegue isso, é natural. Ele tem a chance esse ano de conquistar o Golden Slam, de vencer os Jogos Olímpicos, tem chance de vencer o Wimbledon e tem chance de vencer o US Open. Talvez ele seja até favorito para esses torneios. Então, seria um grande feito. Ele conquistar uma medalha de ouro olímpica seria um grande feito. Talvez essas coisas, a gente, quando olha a maior parte dos parâmetros de comparação, ele está nesse momento liderando a maior parte deles. Uma coisa muito importante, o número de semanas como número 1 do mundo, uma questão muito importante. Mas, quando a gente pensa no ápice de Federer, o ápice de Nadal, é muito difícil a gente comparar e dizer quem foi mais longe, quem conseguiu ir mais longe. É muito difícil isso. E o que eu penso, Marcelo, é que qualquer um deles, se não tivesse sido contemporâneos um do outro, eles poderiam ter passado da marca de 30 grandes slams. Até mais do que isso. E isso é uma questão. Aí provavelmente ninguém ficaria questionando quem é o maior. Qualquer um deles que não fosse contemporâneo, embora, por outro lado, a gente não saiba se eles teriam chegado onde chegaram se não fosse pela presença dos outros. Né? Se não fosse pelo estímulo dos outros, talvez eles não tivessem sido levados ao limite que foram levados. Mas o Djokovic, só para encerrar essa sua pergunta, tanto ele quanto o Nadal, eles ganharam o meu coração de fato na final do Australian Open 2012, perdão, 2012. Eles ganharam o meu coração naquele jogo fantástico. Foi certamente um dos maiores jogos da história. Foi um momento em que eu vi, Marcel, e minha grande admiração por esses três, eu adoraria poder entrevistá-los algum dia, poder estar com eles, porque a minha grande admiração por eles é que eles não jogam por dinheiro há muito tempo. Eles não jogam mais por dinheiro há muito tempo. Todos eles, há mais de 10 anos, já tinham ganhado mais dinheiro do que poderiam gastar na vida. A gente viu o caso do Borg, a gente até conversou sobre isso, que eu não posso colocar o Borg na mesma prateleira que eles, não por talento. Talento o Borg tinha, como os maiores sempre tiveram. Mas o Borg acusou muita pressão. O Borg, aos 26 anos, ele já estava em frangalhos, em termos assim, emocionais, em termos psicológicos. A pressão estava muito grande para ele, estava muito forte. E ele começou a se questionar, não precisava mais daquilo, e se afastou. Depois ainda chegou a voltar, nunca se afastou totalmente do tênis, mas se afastou da pressão. Quanto o Borg poderia ter vencido? Poderia ter vencido muito mais. Embora houvesse uma concorrência muito forte, ele poderia ter vencido muito mais. E eu não posso deixar de admirar esses três caras, porque eles jogam pelo espírito da competição, eles jogam para si mesmos, eles jogam porque o corpo, depois de 4 horas de jogo de uma partida, o corpo está pedindo separar, o corpo está implorando para você separar, não aguenta mais aquilo. Imagina as dores que eles sentem. E continuam. Naquele jogo da Australian Open, você via que eles estavam dispostos a morrer em quadro. E nada justifica isso, Marcelo, se não for o espírito, sabe? Se não for o espírito. Essa é a minha grande admiração por eles. Eu tenho certeza que eles respeitam muito um ao outro porque sabem os sacrifícios que fazem e sabem que do outro lado tem alguém fazendo tanto quanto. Então isso é fantástico. O que a gente tem hoje no tênis é um privilégio de ver. Totalmente. Você falou do Australian Open 2012, eu me lembrei, se eu for elencar os 3 melhores jogos que eu vi de tênis na história, vai ser um Federer e Nadal, um Nadal e Djokovic e um Federer e Djokovic. Nadal e Federer, Wimbledon 2008, até fiz questão à época de comprar o DVD. É um jogo que teve 2 paradas por causa da chuva e em cada uma dessas paradas foi determinante para o outro chegar mais forte, né? Então, acho que em termos de duração total, segue sendo o maior, porque começou 2 da tarde, foi 9 da noite lá na Inglaterra, ainda não era fechado o teto, né? Então isso influenciou, obviamente. Aí esse aí, Australian Open 2012, dos dois, e esse recente, 2019, Federer e Djokovic. Um absurdo também, né? Então, você veja que estamos falando de uma distância de tempo entre o primeiro do Federer com o Nadal em 2008 e 2019, então 11 anos de distância. O Djokovic, 7 anos depois, fazendo a mesma coisa. E a gente poderia citar inúmeros outros dos próprios, né? O Nadal, por exemplo, diz que o maior jogo entre ele e o Federer, na verdade, não foi esse de Wimbledon, foi o final de Roma de 2006. Que o jogo termina no 5º set. Naquela época tinha, né, os Masters, a final tinha 5º set, né? E termina num tie-break no 5º set. Ele considera o maior jogo entre eles. Então, todos esses jogos que eu mencionei demonstram apenas isso que você falou.
É alguém que está com o coração, que está ali para ser melhor do que si mesmo, que está para se entregar, né? Não é pelo dinheiro, não é pela fama, não é apenas para provar que é melhor do que o outro, e sim é algo muito maior que os move, né? Falando do Borg, eu recomendo para quem puder assistir o filme Borg versus McEnroe. Você assistiu, Márcio? Assisti por causa da sua dica. Baixei logo depois e assisti, sim, muito bom. Eu fui ver no cinema, né, na época, eu e meu pai, e me chamou muita atenção do Borg ali, que é algo que eu vejo do Nadal, né? Que é como ele se obrigou a não apenas encontrar o seu limite técnico, mas a segurar, né, os seus, digamos, seus demônios ali dentro e aprender que dentro de quadra ele não pode baixar a guarda, não podia, né? Então, um cara que ganha, ele ganhou 2 vezes Roland Garros, depois ganha mais 4 consecutivas e nesse período ganhou 5 Wimbledons consecutivos e ia para a final do US Open, tudo na mesma época. Ele não viajava Numa para a época, Austrália, né? desculpa te interromper, mas numa época em que a distância entre o jogo de Roland Garros e de Wimbledon era maior ainda do que é hoje. A grama era Exato. mais rápida do que atualmente, o saibro era mais lento do que atualmente. Quer dizer, é um feito realmente absurdo, né? Você conseguir conciliar um jogo totalmente para quadra lenta, radicalmente lenta, como era Roland Garros, e radicalmente rápida, como era o Wimbledon, né? O feito dele é enorme, onde ele podia ter chegado, né? E pela quantidade de anos, né? Porque se você pensar, o Nadal fez a dobradinha em 2008, o Federer fez a dobradinha em 2009, o Djoko fez em 2011, e não conseguiu repetir a dobradinha. Ele faz sequencial daí os 4, né? Mas Não, o então, pô, Djokovic essa venceu. dobradinha. Em 2011 o Djokovic não ganhou, né, Roland Garros, né? Ele ganhou só em É verdade, ele 2016. perdeu para o Federer, exatamente. Então ele não Né? conseguiu fazer a dobradinha até hoje, curiosamente, né? Tem a chance de fazer agora, como você bem mencionou. Então só isso já dimensiona o feito do Borg, né? Mas o que você falou é definitivo, porque quando ele perde para o McEnroe em Wimbledon, depois de ter tido um jogo épico no ano 80 e 80. perde em 81, parece que ele, não sei se ele sentiu que ele era poderia ser batido e não aguentava mais, ou ele percebeu que o McEnroe era, digamos, né, o que é o Nadal foi para o Federer, enfim, mas ele não Eu acho que conseguiu mais manter. o que estava perturbando ele no meu entendimento era a pressão da invencibilidade, sabe? Era o Uhum. fato de ter que carregar, entrar num torneio, um Grand Slam, com a obrigação de vencer. Acho que isso era o que estava realmente um peso muito grande para você ter nas costas e um peso que o Nadal carregou durante muito tempo, Tá. né? Com, O Federer com o também, né? Roland Garros. O Sim, também. Federer, o Federer tem uma frase que diz assim, que é muito mais difícil você se manter no topo do que chegar a ele, né? Então, a curiosidade dos dois, que eu acho fenomenal, é que se você pegar de 2005 até 2009, um dado tempo, o 1 e o 2 do mundo foram só os dois, né? Então, o Nadal tem o recorde de semanas seguidas como número 2, o Federer tem o recorde de semanas seguidas como número 1. O Djoko já sobrepôs as semanas totais, né? Mas realmente, acho que aquele período 2005 a 2009, em que os dois reinaram em par, e era só os dois, e É. as finais eram entre os dois, é que marcou muito, né? Aí você sabia que todo torneio que eles jogassem, eles iam fazer final. Né? Eles faziam final praticamente todo torneio que jogavam. Exato. Estavam realmente num nível. Só o Nadal enfrentava o Federer e só o Federer enfrentava o Nadal. Né? Só eles tinham essa disposição. E o Nadal acabou entrando na cabeça do Federer naquela época, né? De Isso. certa forma. A gente falou de Roma 2006, num período em que o Federer ainda estava realmente disposto a ganhar do Nadal no saibro. Ele Uhum. realmente tinha essa ambição e a gente pode imaginar Alguns quantos. jogos ele realmente conseguiu, ganhou 2 vezes, eu acho, apenas, É, mas vários jogos ele levava para quinto set e tudo mais, né? começar pela semifinal fantástica 2005, um jogo maravilhoso dos dois. O Federer, ele também tem um espírito guerreiro, né? Só que a partir da sequência de derrotas que ele foi tendo, frustrações que ele foi tendo com o Nadal, ele foi realmente sentindo o golpe até desmoronar, né, na Australian Open em 2009, aquela final que Cena. quando acaba ele muito humano, né? Ele chora ali mesmo e o Nadal consola ele. É E muito falou, muito você é o melhor da história, né? Não, não se preocupe, você é o melhor da história, né? Naquela época o Nadal disse, né? a história deles é sensacional, né? Você vê que eles são humanos assim, são realmente fantásticos e o Nadal realmente você vê ele não era pessoal, ele
ele se esforçou muito para aprender a jogar na grama, você sabe disso, o sacrifício todo que Uhum. ele fez para mudar as próprias características e ser um jogador mais completo. Que acho que quando a gente fala em prateleira, uma coisa se destaca, né? O Nadal no saibro certamente é o maior da história, mas Um larga no vantagem. geral, no geral estão na mesma prateleira, mas no saibro, e o Nadal realmente ele foi entrando na cabeça do Federer em algum momento, e é bonito que ele mesmo tenha consolado o Federer no momento que percebeu o quanto aquilo estava realmente a pressão toda que o Federer sofria, né? Era uma pressão muito grande realmente. Ele diz, Você né? ser, God, it's killing me. E começa a chorar, né? é, Ali era a é, pressão de vencer o Nadal, de se manter no topo e de igualar o recorde do Sampras, né? Que a época era o recorde, 14 títulos. Hoje a gente fala de 3 caras com 20, 20 e 19 e, e tentando relativizar um ou outro, né? O que é é. criminoso, se a gente for pensar, né? Quando você falou do US Open, aquela bolada lá do Djoko, né? Aquilo no meu entendimento foi bem sem intenção, né? Claro, né? Mas o Nadal de todos, acho que ainda consegue ser o mais contido na quadra, né? O que mais é, preserva as próprias emoções, né? Eles são realmente, é muito difícil você ver o Nadal, você vê ele empolgado, vamos, né? Aquela coisa, você não Sim, vê ele, faz aquela. ele ele agressivo, você não vê, né? Então, são três caras assim, sensacionais que acho que em algum momento da história eles começaram a se dar conta da grandiosidade do que estão fazendo, de que são lendas vivas e se comportar como tal, né? Acho que o Federer e o Nadal antes, o Djokovic um pouco mais tarde, mas eles são realmente, eles têm hoje a consciência do que estão fazendo, do que estão fazendo história e acho que se comportam assim, então por isso que eu acho que é um pouco desperdício a gente escolher um deles ou dois e ficar de birra com o terceiro, qualquer que seja, porque é um privilégio, né? É um privilégio. Eu torço para que o Federer chegue bem ao Wimbledon e possa realmente fazer um torneio como nos velhos tempos, ele merece isso. Acho que a gente está diante ainda, Marcelo, de algumas situações que podem, é, de alguns pontos decisivos nesse jogo aí histórico entre eles, né? Imagina se um Federer consegue aí um título, ou mesmo uma final em Wimbledon, já aí flertando com os 40 anos. É uma coisa gigantesca, né? Monumental se ele conseguir isso. Ou se o Djokovic consegue enfileirar os 4 grandes slams no mesmo ano, quem sabe com um título aí de Jogos Olímpicos no meio. Enfim, eles têm a possibilidade ainda de alguns feitos muito grandes. Ou o Nadal chegar aí a 14, 15, Roland Garros. Eles ainda têm aí a possibilidade de alguns feitos históricos, mas acho que infelizmente essa história não está mais tá mais perto do fim do que do começo, né? O Exato. Djokovic a gente talvez ainda tenha alguns anos aí, você viu ele em Roma falando que a próxima geração são eles ainda, e que ainda vai continuar durante algum tempo, não duvido. A gente olha para o Djokovic aos 34 anos, e lembra do André Agassi, por exemplo, aos 34, 35, você sentia muito mais a idade no Agassi do que sente no Ele faz Djokovic, mas aquela o tempo final, passa. né, de 2005, né, com o Federer, né, em US Open, Sim, né? Ele já tinha é, 35 e o Federer novinho ali voando, né? A gente tinha um é. gap grande, né? Ele acusava, você lê a biografia do Agassi, no primeiro capítulo, ele descrevendo como é que era o corpo dele aos 35 anos, a quantidade de dores que ele sentia, o sacrifício todo que estava fazendo. Eu não duvido que o Nadal esteja passando por coisa semelhante, mas o Djokovic não passa essa impressão, ele passa a impressão de estar mais confortável com o corpo dele, então acredito que ele ainda tem aí algum tempo. E a gente pensa, houve gerações aí que vieram depois deles que passaram quase que em branco. Grandes Uhum. jogadores que saíram com um número de grandes slams muito abaixo, e de títulos muito abaixo do que talvez tivessem tido em outras épocas. O próprio Murray, né, que é da geração deles, mas eu já falei, fiz um vídeo uma vez que eu considero o tenista mais subestimado da história. Ele É não bem é capaz. do nível dos três, né? Mas, porra, como você disse aquela hora lá, se ele não fosse contemporâneo dos três, ele poderia ter, sei lá, mais de 10 grandes lãs facilmente. O próprio Del Poderia. Potro, o Wawrinka, que são É. fenomenais tenistas, né? Acabaram tendo muito menos do que poderiam. São, na verdade, os três que, no meu entendimento, não se intimidavam com Uhum. eles, né? O Murray perdeu mais do que ganhou, mas não se intimidava. Incomodou bastante. É. O Del Potro e o Wawrinka, no dia deles, jogavam de igual para igual e realmente com chance de vencer, né? A gente lembra, Wawrinka ganhou, né, do Djokovic em Roland Garros, É, 2015, e ganhou também no US Open, não ganhou? sim, acho que 2016, né? Ele realmente Do... ele tinha jogo para isso,
não tinha talvez consistência, né? Mas Uhum. no dia dele, como o Del Potro lutou muito contra problemas físicos, né? Mas assim, Exato. em termos de jogo, ele era um cara que tinha Aquela jogo final para de ganhar. 2009, né, com o Federer, meu Deus do céu. Uma das grandes É, finais também de todos os tempos. E havia derrotado o Nadal na semi. Claro que o Nadal já não estava tão bem naquela época, mas é um dos raros feitos históricos, né? Se vencer na semi o Nadal e na final o Federer. ele realmente é um jogador diferenciado. São jogadores, grandes jogadores que passaram, né? E dificilmente vão ter reconhecimento histórico que mereciam, Uhum. justamente porque a gente tem vivido um momento assim de concentração de é diferente da Fórmula 1, né, que concentra números por causa do contexto. Uhum. Ali estão concentrando números porque são realmente uma geração fantástica, né? São dois homens dentro de quadra, cada um com uma raquete e a bolinha, não tem outro tipo de favorecimento, né? Agora, uma coisa que a gente pode dizer, existe uma barreira mental a ser quebrada, né? Que a geração nova ainda não quebrou, né, com relação a eles. A gente estava falando sobre a final do US Open 2019, Medvedev com Nadal, um jogo que o Medvedev chegava mais forte para aquela final, ele tinha tudo para ganhar aquele torneio, no meu entendimento, sentiu, porque foi no mesmo caso do Tsitsipas agora com o Djokovic. A gente não pode ser injusto aqui, ser agressivo, falar uma coisa dessa, mas existe uma montanha pela frente ali, né? Você ganhar o Exato. primeiro grande slam contra um sujeito desses é uma coisa que mexe com os nervos. Você ganhar 2 sets é uma coisa, o terceiro set tem fantasmas ali, né? E você ganhar o Uhum. 19º Grand Slam é diferente, é uma coisa que você... Então eu, quando estava 2-0, eu pensei comigo, acho muito difícil o jogo acabar no terceiro set, eu até falei com você, no meu entendimento o set decisivo vai ser o quarto, Uhum. porque achava muito difícil ele fechar em 3 sets, é um momento que você começa a se deparar com fantasmas ali. E, e como o quarto set seguindo a direção do Djokovic, eu achava muito difícil ele recuperar no quinto, como tinha feito com o Zverev também, que é outro grande jogador também. Essa geração nova tem Uhum. grandes jogadores, né? Que Exato. já estão realmente. O Tim, por exemplo, ganhou um grande slam no momento em que nenhum dos três estava competindo, né? Exato. E ganhou contra um Next Gen também, né? Ganhou a final contra o Zverev, né? Foi a É. final entre Então, dois mesmo. jogadores que já poderiam ter mais títulos, né? Em outros tempos, eles provavelmente teriam mais títulos. Realmente é uma sombra muito grande. É uma sombra muito grande Exato. Estamos falando de que quatro esses três grandes colocam em jogadores que quadro. tem quatro, tem Muito muita grande. bola, né? Ganharam, já fizeram finals, foram campeão do finals, né? Teve uma final de Tsitsipas contra o Tim, Medvedev contra, não lembro se o Tim também, alguns Masters, né? Eles já levaram, eventualmente até vencendo, acho que o Zverev uma vez ganhou do Nadal, não sei se Madrid ou Monte Carlo, posso estar enganado, mas um dos do Saibro, né? Então, assim, são vitórias pontuais, mas que ainda realmente existe uma montanha e que não houve para gerações anteriores. A troca de guarda sempre foi é, Natural, né? natural. Dá para a gente lembrar daquele jogo, né? Épico, Federer e Sampras em 2001 no Wimbledon, né? Que foi o jogo onde o Federer ele sabia que ele era bom, mas ali que ele realmente sentiu que estava, né, no altíssimo nível. E você vê em 2001 isso, 20 anos atrás. E aí ele vai jogar um Wimbledon, né? Então é muito tempo operando no topo, né? São pessoas que a gente tem que respeitar demais. O Federer, você vê em Roland Garros, que não é o torneio dele, ganhou 3 jogos, tinha chance de ganhar mais ainda. Então tem que tirar o chapéu, tem que respeitar esse pessoal, né? Vai chegar a ser muito difícil você ver um deles perder em primeira rodada se não tiver machucado, se não tiver muito, muito difícil, muito difícil. Ver Acontece eles perderem. esporadicamente, né? Eu lembro, o É, Federer uma vez é, perdeu, acho que na Austrália, não sei se 2015, um desses anos, e o Nadal eu lembro daquela em Wimbledon contra o Dustin Brown, né? Mas foram episódicos e a gente via que eles também estavam no físico sofrendo muito, né? Djokovic, não me lembro se teve alguma desse tipo. Também não lembro, mas é possível que tenha havido, só que é muito, muito raro nesse tipo de coisa Exato. acontecer com eles, né? Você sabe já que é certo que vão se encontrar lá na frente, ou que se for perder para alguém, vai ser um jogador já de bem ranqueado, e se for em Grande Slam, a coisa muda de figura. Uhum. Grande Slam. Uma coisa é você jogar com o Nadal em Roma, Monte Carlo, enfim, Barcelona, outra coisa é você jogar com ele em Roland Garros.
o feito do Djokovic esse ano foi muito grande porque Exatamente. o Nadal realmente estava jogando bem e isso não tinha acontecido ainda, né? Não E tinha, as duas derrotas anteriores foram, né, pro Soderling e próprio Djoko, quando ele estava com o físico acusando, né? ele realmente perder um torneio que ele estava se sentindo bem é uma coisa assim que não tinha acontecido ainda no Roland Garros, que é incrível, né? Que é absurdo. Né? Em 2016 não jogou, 2015 ele foi no sacrifício, talvez não devesse ter jogado aquele torneio, não estava realmente no melhor da forma dele. É, é incrível, o histórico dele em Roland Garros é uma coisa que você nunca mais a gente vai ver jogador fazer. Então, Qualquer fez parecer modalidade, fácil né? você, fez parecer fácil você ganhar o Grand Slam, Paris. E a gente pensa quantos Roland Garros Djokovic não poderia ter, quantos Roland Garros o Federer não Federer. poderia ter. Né? O Federer teria pelo menos uns 5, pelo menos. Só para o Nadal Então, ele perdeu 4 finais, né, e mais 2 semis, né? 4 finais, então quer 6, dizer, 7, 8 e 11, né? E o Djoko também outras 2, 3. o jogo perdeu várias também para ele. Então, são jogadores assim realmente que, se não fossem contemporâneos e se tivessem conseguido alcançar o mesmo nível que estão atualmente, a gente talvez. A gente tem que falar de Lever, e acho que você é mais credenciado para falar de Lever do que eu, mas talvez, se eles não fossem contemporâneos, Marcelo, talvez eles tivessem. Qualquer um deles estivesse talvez até numa prateleira superior ao do Lever. É difícil saber isso, porque o Lever também foi muito prejudicado na carreira dele. Você pode falar um pouco sobre isso, que eu acho que, no meu entendimento, é o único jogador que se coloca nesse patamar. No meu entendimento, é o único que houve outros grandes talentos, né? A gente falou sobre essa geração, por exemplo, que tinha Borg, tinha McEnroe, tinha Jimmy Connors, tinha Ivan Lendl, tinha Wilander, Edberg. Uhum. Acho que o Becker é um pouco Becker, superestimado. O mas Becker eu acho também. ele talvez um pouco abaixo, mas muito bom na grama, né, em alguns pisos, mas talvez não fosse tão completo quanto os outros. Sim, sim. Mas o próprio Sampras e Agassi, a gente viu da geração do Sampras e Agassi, eu acredito que o Guga tenha sido o que chegou em algum momento a jogar no mesmo nível deles, não Uhum. na grama, mas superior a eles no saibro e mesmo nível em quadradura, Exato. justamente em 2001, quando um pouco antes da lesão, o Guga acho que estava nesse nível, mais do que Hewitt, do que Rafter, Concordo. mais até do que o Rios, no meu entendimento. Enfim, houve alguns grandes jogadores aí, mas o Lever eu acho que é o único que a gente pode colocar na mesma prateleira, e acho que vale a pena se lembrar um pouquinho, já que a gente está falando dos maiores da história, do porquê que o Lever continua nesse time aí. A história dele é curiosa justamente por isso, né? Que a gente fala assim como na NBA, por exemplo, eles tendem a colocar as estatísticas since the merger, né? Quando a ABA e a NBA, na verdade a ABA foi incorporada à NBA, né? Não foi uma fusão. Então, muitas das estatísticas tratam a partir de então, de 76. E no tênis isso acontece com a chamada era aberta, né? Que até então era para amadores. Então, os caras jogavam tênis como amador. Se profissionalizasse, era proibido de jogar Grand Slam. Então, se você olhar no ranking de Grand Slams, tem um nome que é pouquíssimo ou nada evocado, que é o do Roy Emerson, né? Ele venceu 12 Grand Slams. Mas esses Grand Slams dele foram justamente no período em que Lever e alguns outros se profissionalizaram, portanto já não podiam participar. Então é mais ou menos, né, como se hoje Djoko, Nadal e Federer não pudessem jogar, esses números mudariam, né, para os outros jogadores. Só que lá era uma imposição realmente legal. E o Lever, então, ele consegue o Grand Slam, ganhar os 4 no mesmo ano, que é feito que apenas ele até hoje conseguiu, em 62, e decide se profissionalizar. Então, de 63 a 67, ele é proibido de jogar Grand Slams. Então, ele perdeu a oportunidade de participar de 20 Grand Slams. Quando ele retorna, ele vence um em 68 e completa novamente o Grand Slam em 69. Quer dizer, um cara que conseguiu fazer o Grand Slam 2 vezes, uma vez seria raro, 2, e ainda sabendo dessa distância de tempo e dessa proibição, nos leva a pensar quanto mais ele não poderia ter vencido, né? E Teoricamente, ele diferente abriu mão dos anos de auge dele. Né? seria do auge físico dele, certamente, né? E a forma com que ele jogava, ele inovou, então ele encarou gerações distintas, ele pegou um começo, né? Tem um vídeo aí no YouTube que esses tempos assisti dele com o Connors, né?
Então ele encarou um É um jogo Connors de e... exibição. Ele ganhou Exato. um set. Ele ganhou um jogo de exibição que eles fizeram em Las Vegas, né? E Uhum. ele conseguiu ganhar, se não me engano, no terceiro set daquele jogo, ele ganhou. E ele já estava com 42 anos, alguma coisa assim, já tinha se aposentado, voltou, pediu 6 meses para treinar, e o Connors estava no auge ali. Ele ganhou o Exatamente. set do Connors e dificultou o jogo. É Exato. fantástico, realmente. Então, o Lever é um, né, falando de Fórmula 1, ele é um Fangio, né? Ele é uma estatura de um Fangio. A gente tem uma dificuldade também de comparar Fangio, aquilo que a gente já algumas vezes mencionou, né? Você me chamou a atenção quando você fala, né, naquele vídeo do Alonso e do Vettel, que o Senna pilotando naquela época do Fangio, ele estaria mais à vontade, né? Era um período em que tinha motor dianteiro, enfim, segurança, né? Tudo isso. É difícil a comparação, não havia campeonato de construtores, você podia pegar o carro do colega, então são universos distintos. Da mesma forma, eu entendo que o Lever, o tênis, nessa forma, ele também fez um universo distinto e ele foi o grande nome daquele período. Então a gente tem que respeitar, da mesma forma que a gente respeita o Fangio, né? A questão com o Lever é o seguinte: é muito difícil você imaginar o que ele poderia ter ganhado que não ganhou, né? O que ele poderia ter feito a mais do que ele fez nas condições que tinha. Claro que se a gente olhar em termos absolutos, o tênis que se joga hoje é superior ao tênis que se jogava nos anos 60. Sim. Se a gente pegasse o Lever dos anos 60 e botasse na quadra agora com eles, dificilmente teria chance. Mas no contexto de cada um, o que ele fez realmente é muito difícil você questionar, você achar um buraco ali para poder pensar no que ele poderia ter feito a mais é muito, muito difícil. E é o mesmo caso com os atuais também, é muito difícil você buscar o que poderiam ter feito a mais, considerando todo o desgaste físico que já acumularam, tudo que já enfrentaram. O Nadal, quantas vezes teve quebrado e quantas vezes voltou. A gente achava que Aquela, estava acabado, né? todo mundo, a conquista do 10º título de Roland Garros dele, né, que todo mundo começou a acreditar que talvez fosse impossível, e ele emenda mais 4 títulos seguidos. Onde que esse pessoal vai parar, né? Quem vai se atrever a dizer que não tem mais um Roland Garros ou dois ali dentro dele? Onde esse turma vai parar? Então é muito difícil a gente... O próprio Connors, a gente estava falando dele aqui, ele teve problemas com o Roland Garros e ficou afastado de lá há muito tempo. Em 74 ele ganhou Australian Open, o Wimbledon, US Open, não jogou Roland Garros, e o Borg ganhou, e ele enfrentou o Borg numa quadra de saibro um pouco depois e bateu o Borg. Não significa que ele fosse ter ganhado o Roland Garros, mas que ele estava em condições de brigar para ter um grande slam. Em 74, ter conquistado os 4, ele tinha chance disso. Ele estava realmente voando em quadra para isso. Então, é claro que houve outros grandes, mas realmente o que a gente está vendo agora, tanto individualmente quanto coletivamente, no tênis, eu não vejo nenhum outro esporte de geração semelhante, não vejo nada que se iguale na qualidade individual deles e na qualidade coletiva. Na qualidade individual, sim, houve outros esportistas que chegaram ao nível que eles estão, mas em qualidade coletiva, em uma geração, é impressionante. O Federer não ter parado até agora é um negócio... você vê que ele gosta demais disso, porque o que mantém o Federer ainda na ativa? Né? Ele com certeza tem a esperança de ganhar ainda um Wimbledon alguma vez, ou talvez um Australian Open, um US Open, enfim, Exato. porque ele não está satisfeito, cara. Incrível. O Mats Wilander, que você citou aí, ele tinha uma frase, isso até 2009, né? Ele é comentarista hoje, né? Ele falou assim, acho que 2008 ou 2009, quando o Federer começou naquele entrave com o Nadal. Ele falou assim, não, o Roger sabe que ele precisa ganhar mais algum agora, porque homens não vencem Grand Slam depois dos 30, né? E o Djoko ontem venceu o seu 7º Grand Slam depois dos 30. O Federer e o Nadal ganharam, acho que o Federer ganhou 4, ganhou 4 depois dos 30, o Nadal também acho que foram 6, em Roland Garros e mais 2 US Open. Então, até mesmo todas as crenças que se tinha no mundo do tênis, claro que não ganham depois dos 30 é uma falácia, porque teve lá um ou outro que ganhou uma vez após os 30. Mas eles provaram que após os 30 anos, eventualmente até o tênis deles melhorou. E uma pergunta para você, Márcio. Eu sempre fui crítico, pelo menos a um período, né? Depois eu até entendo que o Rafa também conseguiu se tornar super completo. Mas, digamos, ele era mais específico, um talento mais específico para o saibro. O Federer já me parecia ser muito versátil
embora no Roland Garros a gente sempre ponderasse, não, mas é que tem um Nadal, né? Ele era muito bom no saibro. Mas o Djokovic parece que, de fato, dos três é mesmo o mais versátil, ou ele conseguiu chegar nisso. E somando, né, você falou da possibilidade do Golden Slam, ele é o único que ganhou todos os Masters. Federer não ganhou nem Roma, nem Monte Carlo, e o Rafa não ganhou nem Xangai, nem Paris, eu acho. E o Djokovic ganhou todos, só falta de fato a Olimpíada, que seria o último por vencer. Você entende que o Djokovic é dos três o mais versátil, o mais completo? Talvez sim. Ele se sente muita vontade em qualquer piso, né? Ele foi melhorando no saibro e a partir de algum momento, no meado da década passada, ele começou realmente a se colocar em situação de enfrentar o Nadal ali, de não demonstrar medo pelo Nadal. E ele realmente se sente muito à vontade. Você vê o desempenho dele em quadra dura, talvez na grama um pouco menos, mas na quadra dura ele tá muito à vontade. O desempenho deles nos Master 1000 é muito importante. A gente fala sempre de Grand Slam, mas Master 1000, ele Nadal tem realmente um desempenho fantástico. E ele, no entendimento, talvez seja o mais versátil de todos. Ele lembra um pouco, como a gente falou do Alonso, do Piquet, do Lauda, um piloto que talvez não seja o melhor em cada piso, mas assim no geral ele tem talvez o melhor pacote, né? Talvez ele tenha menos pontos fracos. Ele é um adversário a ser respeitado em qualquer piso, em qualquer situação. E é um guerreiro, né? Acho que uma coisa muito importante com relação a ele, com relação ao Nadal, também o Federer, mas principalmente ele e o Nadal, é que você tem que estar disposto a matá-lo em quadra para poder vencer, né? Tem um dia ou outro que foi ruim, afinal do Roland Garros do ano passado ele não estava bem, mas é muito difícil você ver um cara desses abatido assim e perder sem lutar, muito difícil. Uhum. Então, assim, né, talvez ele seja assim o mais. Todos eles são bons em todas as quadras, né? Mesmo o Nadal, que a gente percebe a dificuldade maior que ele tem com quadra rápida, já ganhou vários US Open aí, sempre carne de pescoço, sempre duro. Ganhou só um Australian Open, mas mesmo assim, lembra da final que ele fez em 2012, sempre vai ser difícil, sempre você tem que ganhar o ponto. Ele sempre devolve uma bola a mais, duas bolas a mais, é sempre difícil, né? Então, são jogadores realmente sensacionais e acho que o Djokovic, sim, talvez seja o mais adaptado a todas elas, o que está mais à vontade, por mais que não seja, por exemplo, não seja mais à vontade que o Federer na grama, nem que o Nadal no saibro, no geral, no campo geral, acho que ele é o que se vira, fica mais à vontade no somatório. Se a gente fizer uma média de todas elas, talvez ele seja o que está mais à vontade, sim. E o Federer, você entende que é, de fato, um arsenal, como repertório acima, não apenas, não assim, melhor que todos que já apareceram, mas, de fato, ele é o diferencial no que tange a repertório, a talento natural, a capacidade de mudanças no próprio jogo num um espaço curto? O Federer é fantástico, né? O Federer tem uns vídeos no YouTube às vezes que ele entrou em God Mode, né? Modo Deus, né? O talento dele, essa naturalidade com que ele joga, é o que permitiu ele estar jogando até hoje, né? Ele realmente É o ele não agraciado, precisa digamos tanto. assim, dos três, né? Ele é o É, que parece que é agraciado mesmo, né? talvez seja o mais natural de todos, né? Não quer dizer que ele não tenha mérito, não quer dizer que ele não tenha se esforçado, mas é natural para ele aquilo ali. Realmente os movimentos dele não o machucam tanto. Ele é, é um é arte, né? O Federer jogando é arte e é realmente um talento, talvez tenha sido o maior talento da história. Provavelmente foi o maior talento da história do tênis. O Laver tem uma frase que também me chamou a atenção. Ele falou assim, não, todo mundo a gente percebe o que o Federer consegue fazer com a raquete, mas observe o trabalho dele nas pernas, né? A forma como ele se mexe, parece que ele está mais devagar, mas, enfim, é muito interessante o trabalho de pernas dele também. E o Nadal, Os movimentos, né? Os Exato. movimentos são todos perfeitos, né? Todos de catálogo, né? Né, a simetria, né? E o Nadal, você destacaria, digamos assim, da mesma forma que você falou, né? Federer, ele teve que trabalhar muito, né? Mas ele tem um talento natural, mas ele teve que trabalhar muito. E o Nadal parece que às vezes as pessoas dizem que ele é apenas muito trabalho, muito hard work. Tipo, como eu sempre critico nessa comparação de Messi e Cristiano Ronaldo, de colocar essa dualidade que o Messi é talento, é natural,
não se esforça tanto e o Cristiano chegou lá pelo esforço. É impossível você chegar nesse nível só com esforço ou só com talento natural. Precisa das duas coisas. Mas o Nadal, o que você destacaria como o que ele é o mais diferencial na história do tênis? O que o O torna Nadal, diferente? se a gente pegasse todos os jogadores do mundo aos 18 anos, não tenho dúvida que o Nadal seria o melhor deles, né? O Nadal, ele é um animal selvagem, né? É claro que ele tem muito esforço, ele é muito inteligente. O Nadal é muito inteligente. Tem muito esforço por trás. Ele conseguia identificar, ele nunca se envaideceu e achou que estava pronto, ele sempre buscou melhorar o jogo dele, até hoje. Ele continua buscando melhorar, né? Todos eles, né? O jogo do Nadal machucava muito o Federer. O Federer aprendeu a jogar com o Nadal. O jogo do Federer machucava muito o Djokovic. E ele aprendeu a jogar com o Federer também. É, o Nadal ele aprendeu ele quis ganhar o Wimbledon, era o grande objetivo dele, porque ele sabia que estava pronto para Roland Garros. Mas o grande objetivo dele era não ser um jogador só de saibro, era conseguir enfrentar o Federer no território do Federer, e ele conseguiu isso antes que o Federer conseguisse com ele. O Federer Exato, enfrentava ele em Roland Garros, o Federer jogava muito bem, mas ele foi superior na grama ao que o Federer foi no saibro. exato, exato. Então, eu acho que o Nadal a gente tem que respeitar. É engraçado, tem uma frase naquele, você deve ter lido aquele livro da rivalidade do Federer com o Nadal, que eu não lembro agora quem foi que deu a declaração, falando que o Federer é o maior da história, mas entre os dois o Nadal é melhor. Então, uma frase assim, brincando, né? Porque realmente, entre os dois, quando você viu os dois jogando, o Nadal geralmente machucava mais o Federer do que o contrário. Ainda mais se fosse para 5 sets. Então, o Nadal, é claro que ele tem um talento absurdo, né, gente? É claro que ele tem um talento, ele é um esportista nato, ele poderia ter sido um bom jogador de futebol também. Ele Uhum. teve encaminhado para isso. Quando ele faz umas demonstrações com a bolinha, assim, começa a ver que ele tem muita habilidade com os pés também. É realmente um abençoado também, com doses cavalares de talento. Só que o físico dele se destaca tanto, ele é tão forte, ele é tão que a gente acaba às vezes sendo injusto. Mas o Djokovic, você viu não sei se você viu a coletiva de imprensa depois dele ter vencido o Nadal agora na semifinal, o quanto ele elogiou o Nadal. Ele falando que a bola do Nadal é diferente da bola de qualquer outro jogador, a quantidade de efeito que ele coloca na bola. Ele falou que é É diferente de qualquer outro absurdo, né? jogador. Absurdo, absurdo. É. Então, Quanto ela assim, gira, né? E no Saibro acho que potencializa ainda mais, né? Isso que o Federer é, nunca demorou tanto para conseguir, né? Ela subia acho que demais, aquela esquerda dele ele não conseguia pegar. eu recomendo o pessoal procurar depois o vídeo no YouTube do Djokovic falando do Nadal após o jogo, porque realmente ele fala do quanto é especial jogar contra o Nadal, e do quanto a bola do Nadal é diferente. Então ele tem talento demais. Qualquer coisa que a gente faça, é mais fácil a gente elogiar alguma característica específica de um deles que se destaque, do que a Uhum. gente apontar um ponto fraco em qualquer um deles, porque ponto fraco eles não têm. Eles não têm. Eles têm, na verdade, um ponto ou outro que se destaca favoravelmente, mas ponto fraco não tem. É como a gente fala, o Berger era excelente em Hockenheim, ele era, só que se você for olhar, o Senna geralmente estava no mesmo carro ainda melhor do que ele. O Berger destaca mais isso do que o Ayrton. O quanto ele Exato. era bom em Hockenheim não aparece na história ali do Ayrton, mas o Berger aparece. Para fechar, falando bem disso, de ponto fraco, me lembro uma conversa que eu tive com o meu irmão mais novo. Curiosamente, Guilherme também, assim como o teu irmão mais novo, né? Isso. E o do Lucas também, né? O Lucas deve estar assistindo a gente aí, então, três irmãos Guilherme. Mas eu lembro que a gente conversando sobre tênis, eu falei para ele assim, na verdade a gente viu na transmissão o cara dizendo que o Nadal precisava melhorar o saque, porque o saque era o ponto fraco dele. Daí o meu irmão olhou para mim, poxa, mas se o saque é o ponto fraco dele, ele não tem ponto fraco. Porque, digamos, o pior do cara é muito, muito bom, né? É isso, não tem ponto fraco. Tem coisas que é, os outros são melhores, mas não tem ponto fraco. Não tem, realmente nenhum deles tem nenhum ponto que você possa. O próprio Djokovic, que não considera o saque o ponto forte dele, no quarto set contra o Nadal, o saque foi decisivo, né? Então, nenhum deles tem ponto fraco. Claro que tem O alguns que sacam Federer melhor. falava muito da esquerda, né? Que era ponto fraco, mas isso não porque era um ponto fraco, e sim porque o Nadal soube capitalizar bem ali. Márcio, É, querido, chegando a nossa hora aí, então, mais uma vez agradecendo pela tua participação eu e que agradeço. que bom a gente poder falar de tantas coisas com tanta naturalidade e seguindo tua dica, né? Que é para reconhecer essa geração privilegiada que a gente está testemunhando, né? É isso, curtam bastante esses jogadores aí, vejam
os jogos no YouTube, porque é um privilégio. O privilégio da nossa geração é estar vendo esse pessoal em atividade aí. Espero que a gente algum dia tenha a chance de entrevistar algum deles, né? Seria um privilégio. Valeu, meu irmão. Tomara. Um abraço, cara. Tudo de bom. Um abraço, Marcelo. Tudo de bom. Um abraço, pessoal. Obrigado por ter ficado com a gente até o fim. Valeu.